Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, que estão aqui presencialmente, que estão nos acompanhando online também. Deixa eu perguntar algo para você. Você já recebeu alguma coisa que você sabia não merecer? Talvez um elogio que você não achava de escrever você, ou talvez um agradecimento que você sentiu que foi dado a você por algo que você nem fez, e aí bateu aquele constrangimento, não? É difícil às vezes receber algo que a gente, para a maioria de nós é difícil receber algo que a gente sabe não merecer, não? Mas também receber algo que você sabe não merecer pode ser profundamente transformador, não é verdade? Você recebeu aquilo e você sabe que não merece, e aquilo de alguma forma move algo dentro de você que realmente te transforma. Um dos meus livros favoritos de todos os tempos que eu já li é esse Os Miseráveis, do francês Victor Hugo. Jean Valjean, que é o personagem principal desse livro, ele era um ladrão de galinha. Ele estava roubando para sobreviver. E aí ele foi pego e passou anos e anos na cadeia, lá nas minas da França. E depois de ter cumprido sua pena, que foi estendida, porque ele tentou fugir algumas vezes, ele finalmente é liberto, e aí ele é hospedado por um padre, porque ele não conseguia emprego em lugar nenhum, por já ter sido preso. E esse padre é super bondoso com ele, o hospeda, e o Jean Valjean, ele rouba a prataria do padre à noite, e foge. E aí a polícia pega Jean Valjean e leva ele de volta à casa do padre. E Jean Valjean sabe que ele vai voltar para a prisão e vai ficar lá para sempre, porque naquela época a reincidência do crime dava pena perpétua para você. Mas quando ele chega lá, o padre fala para os inspetores da polícia: não, eu dei essa prataria para ele. Na verdade, ele não só levou o que eu dei para ele, ele esqueceu de levar esses candelabros de prata também. E dá os candelabros de prata. Jean Valjean fica atônito. Eu não vou contar o resto da história para você. Apesar de já ter 150 anos esse livro, eu recomendo, viu? Porque é um livraço. É grosso, mas é muito bom. De qualquer jeito, Jean Valjean recai sobre o crime. É uma escapulida quase, mas ele foi profundamente tocado por esse ato do padre e ele decide reformar sua vida. Ele decide que ele vai ser um homem do bem, que ele não vai mais fazer o mal. E ele muda de nome, e ele muda de vida, e ele toca a vida adiante. E aí o resto você pode ler ao ler esse episódio daqui. O perdão, ele tem o poder de mudar uma vida inteira. Ele tem o poder de mudar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Se você já foi perdoado de alguma coisa grave na sua vida, você sabe o efeito transformador que o perdão tem. Se você já foi perdoado de muitas coisas pequenas na sua vida, você sabe que o perdão pode comunicar amor a você. Hoje nós vamos ler uma história que, na minha opinião, é uma das melhores dos evangelhos. E uma das mais importantes também, porque ela define a resposta que nós, eu e você, deveríamos ter quando confrontados com o perdão que Deus deseja nos dar por meio de Jesus. Vamos lê-la? Fica lá no Evangelho de Lucas. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Então a gente tem falado um monte aqui sobre os fariseus, não? Eram autoridades religiosas em Israel, se é o seu primeiro dia aqui. Então, eles eram autoridades religiosas lá em Israel. E talvez você já saiba que Jesus teve muitos problemas com os fariseus nas páginas do Evangelho. Mas nem sempre foi assim. No começo, Jesus ele se dava até com os fariseus, tanto que ele era convidado para a casa deles, para jantar. Jesus tinha esperança por eles. Tanto que Jesus os ensinava, Jesus realmente tinha interação com eles. Foi só adiante dos evangelhos que o relacionamento azedou, digamos assim. E aí Jesus falou umas coisas bem duras que deixaram os fariseus com mais raiva ainda. Mas aqui diz também que Jesus foi à casa, então, desse fariseu, que a gente vai ver mais tarde se chamar Simão, e ele reclinou-se à mesa. Isso soa estranho, não? Porque quando a gente pensa em sentar ao redor de uma mesa, a gente pensa em cadeira, né? Eu sento ao redor da mesa, eu não me reclino ao redor da mesa. Mas não era essa maneira como os romanos antigos se sentavam ao redor da mesa. Na verdade, não se sentavam, mas ficavam ao redor da mesa. Eles se reclinavam ao redor da mesa mais ou menos assim, ó. Então, as mesas eram no formato de U. Às vezes, no chão mesmo existia uma tábua, algum tapame onde a comida ficava. E aí, as pessoas se reclinavam
e elas pegavam a comida com a mão mesmo e ficavam com os pés longe da comida. E parece uma posição super desconfortável, né, para você comer, vai dar formigamento na mão, mas era assim que muitos deles comiam. Alguns dizem por que eles faziam isso? Que isso era um sinal de poder, de elegância, porque como o Império Romano era o centro do mundo mais poderoso, eles podiam sentar lá numa posição de descaso, de despreocupação. Eu posso deitar e comer, porque a minha vida está segura aqui. Em outras partes do Império, alguns dizem que a razão por trás desse costume era outro. Por exemplo, na Palestina, né, que era um lugar pobre, cujas ruas não eram asfaltadas, eram empoeiradas ou cheias de lama, alguns dizem que eles se deitavam assim para manter os pés o mais afastado possível da mesa. Né? Hoje a gente usa, na maior parte, não sei, um carioca ou outro que vem aqui de sandália, e meu filho também, mas a gente usa calçados fechados, aí as nossas ruas são basicamente asfaltadas, né? Mas naquela época não, naquela época se usava sandália na maior parte do tempo, a não ser que você fosse um soldado no exército, e as ruas realmente eram mais sujas, eram mais empoeiradas, eram mais cheias de lama. E os pés das pessoas, como é hoje também, mas naquela época mais ainda, eram pés rachados, eram pés cheios de calo, eram pés empoeirados, eram pés sujos mesmo. Por isso, você tinha que manter o pé longe da comida, porque era um negócio meio nojento você sentar, além do que devia ser meio fedorento, né? Hoje em dia já acontece, talvez por razões diferentes, né? Porque a gente mantém o pé tão fechado, mas naquela época certamente isso era uma questão. E aí você ia se equilibrando, então, seja qual for a razão pela qual esse costume se originou, o fato é que a gente tem bastante evidência de que era assim que as pessoas ficavam ao redor da mesa. As pessoas, então, se equilibravam nos seus cotovelos, se equilibravam assim, pegavam a comidinha ali. E aí, como hoje, antigamente as pessoas também conversavam ao redor da mesa. Os fariseus, eles tinham o costume de dar esse tipo de jantar para os outros, porque eles queriam ouvir as ideias dos outros líderes religiosos, eles queriam fazer perguntas, eles queriam ter discussões proveitosas sobre ideias teológicas, sobre ideias culturais. E, além disso, esses jantares podiam ser uma espécie de entretenimento local também. Especialmente quando se tinha uma pessoa importante ou uma pessoa famosa presente, como já era o caso de Jesus. Jesus já tinha uma proeminência, uma importância. Então, Jesus estava sendo convidado e isso acabava sendo um certo evento para a comunidade, não só para os que estavam sentados ao redor da mesa. Existe alguma evidência de que o anfitrião desses jantares, depois do jantar começar, eles abriam as portas das casas e deixavam as pessoas entrar, não para se reclinar à mesa, mas para ficar ao redor da mesa, meio que numa área assim mais externa, mas da qual elas podiam ouvir a conversa. Elas podiam ver o rabi famoso que tinha chegado lá de outro lugar. Elas podiam ficar por dentro. Ou então, só por curiosidade mesmo, né? Elas podiam entrar na casa de um líder rico. Quem aqui não gostaria de fazer isso? Eu já não quis fazer isso. Nossa, eu queria entrar naquela casa para ver como é a prataria, ou como é os móveis, quão rica que ela é. Então, existia esse tipo de curiosidade no coração das pessoas daquela época também. Então, é isso que está acontecendo aqui. Jesus, ele tinha sido convidado, ele estava à mesa com Simão, que era o anfitrião, com os outros convidados, e ao redor da mesa, olhando e escutando, havia outras pessoas, com toda a probabilidade aqui. Membros da comunidade. E talvez ali na mesa, não sei, Jesus estivesse ensinando alguma coisa, contando uma parábola, ou então só se divertindo mesmo, comendo, contando uma piada, talvez. E porque era noite, a casa certamente estava um pouco escura, né? Esse tipo de iluminação, claro, que a gente tem hoje, ela não existia na época. A iluminação vinha por meio de lâmpadas, de candelabros, né? De velas acesas. Então existia uma certa penumbra ali naquele local, por ser noite. Ou seja, nem sempre era fácil ver quem estava ali ao redor daquela mesa. E aí, nessa cena, aconteceu algo inusitado. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, ou seja, em outras palavras, uma pecadora dá uma dica para a gente de que essa mulher provavelmente era uma prostituta. Em uma cidade pequena, todo mundo sabe quem é profissional do sexo. Todo mundo sabe quem é essa pessoa. E essa mulher, como a gente vai ver,
ela já parece ter tido algum tipo de interação com Jesus antes desse jantar. E aí, quando ela ouviu que Jesus estaria ali na casa de Simão, ela falou, poxa, eu preciso ir até onde Jesus está. Mas ela tem que enfrentar alguns desafios para chegar até aquele local, porque ela é conhecida como uma pecadora. E uma mulher assim não poderia entrar na casa de nenhum israelita devoto, quanto mais na casa de um fariseu. Mas ela sabia, pelo costume, de que as portas deviam estar abertas e de que membros da comunidade poderiam entrar. E talvez ela tenha botado um véu, tenha tentado se esconder o máximo possível e se esgueirado lá, aproveitado a noite, né, a penumbra, e se esgueirado para entrar nessa casa e se colocado de forma sorrateira ali dentro. E a gente lê também que ela trouxe um frasco de alabastro com perfume. Esse frasco não é um frasco grande, é um frasco que mulheres costumavam usar amarrados em um colar aqui no pescoço. Geralmente se colocava perfume aqui e ficava nessa área para servir como uma espécie de desodorante, sabe? Então saía perfume agradável e aí era mais forte do que qualquer odor que saísse das pessoas, das mulheres. E não era incomum naquela época, como também não é hoje, que mulheres gastassem muito dinheiro com perfume. Um relato da época diz que uma mulher recebia um valor de 400 moedas de ouro por ano do marido só para comprar perfume. Agora, supondo uma conta rápida aqui de padaria, uma moeda de ouro igual a uns 30 gramas de ouro, ou seja, ela tinha 1,2 quilos de ouro anualmente para comprar perfume, o que hoje, pela cotação, daria uns 3,8 milhões de reais para comprar perfume. Como que a gente perdoa uma ofensa? Essa pessoa ainda foi ofendida, ela ainda foi machucada, ela ainda saiu no prejuízo emocional, ou financeiro, ou espiritual, por causa do seu pecado, por causa do seu problema. Quando a dívida é perdoada, alguém sempre paga o pato. Uma dívida não simplesmente vai embora, alguém tem que pagar por ela. Se você empresta R$ 500 para um amigo e essa pessoa perdoa a sua dívida, quem teve o prejuízo? Seu amigo. Ficou com R$ 500 a menos no bolso. E entender isso, entender esse conceito de que uma dívida é sempre paga, ajuda a gente a entender, a abrir uma janela de entendimento para nós sobre o que está em jogo quando Deus diz que perdoa os nossos pecados. Quando Deus perdoou o nosso pecado, Ele pegou a dívida que não podia deixar de existir e, em vez de cobrar ela de nós, Ele cobrou ela de si mesmo. O seu filho decidiu falar, eu quero pagar por essa dívida. Eu não quero mais colocar essa dívida impagável nos ombros deles. Eu vou pagar essa dívida no lugar deles. E Jesus morreu na cruz para pagar essa dívida que nós tínhamos e nós temos para com Ele. O salário do nosso pecado é a morte. Ou seja, aquilo que é justo a gente receber quando a gente peca é a morte espiritual. É a morte física, mas também a morte que vai nos separar de Deus para todo o sempre. E o que seria justo eu receber na minha vida? O que seria justo você receber na sua vida? Não importa a quem que a gente está falando aqui, não importa quem você seja que esteja ouvindo isso. O que seria justo nós recebermos em troca do nosso pecado é a morte. Mas o que Deus decidiu dar para nós no lugar disso foi o perdão. E meditar sobre isso é uma maneira incrível da gente crescer em nossa gratidão, da gente se dar conta a cada dia de algo que nós temos recebido, nós que já somos cristãos, que nós não merecemos. Mas eu realmente estou me desviando aqui da história. Vamos voltar aqui, porque Jesus termina de contar essa parábola e ele termina com uma pergunta. Ele fala, qual desses dois homens, né, do que devia R$ 2.500 ou do que devia R$ 30 mil, o amará mais? Algumas versões não traz o amará, porque aqui subtende que vai amar mais o credor, né? Mas algumas versões, baseado no texto original do grego, falam qual deles amará mais? Ou seja, vai ter uma resposta de amor, de gratidão maior por causa dessa dívida. Aquele que foi perdoado R$ 2.500 ou aquele que foi perdoado R$ 30 mil? E Simão, a essa altura, ele já devia estar entendendo que ele foi posto numa sinuca de bico. Por isso a resposta dele é concisa,
e meio vacilante até. Ele fala, bem, eu suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Ou seja, certíssimo, senhor fariseu. Aquele a quem foi perdoado mais, amará mais. Isso é um princípio simples, que acontece em todas as nossas vidas. Não importa se você é um cristão, não importa se você é ateu, não importa se você é materialista, se você é humanista, se você é espiritualizado. Esse princípio vale para todos nós seres humanos. Aquele a quem foi perdoado mais, amará mais. Mas aí Jesus ele continua explicando para ajudar Simão a aplicar essa verdade na vida dele. Porque Jesus, ele está sempre interessado em que a gente pegue as palavras dele e que a gente faça a ligação disso com a nossa vida. Ele não está satisfeito de simplesmente nos deixar saber princípios espirituais. Ele quer que a gente saia com muita clareza. E você tem que fazer isso com essa verdade que eu acabei de te explicar. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, você vê esta mulher? E Jesus deve ter se levantado aqui, né? A não ser que ele fosse um contorcionista, porque agora ele estava apontando para a mulher, mas ele estava deitado antes. Então ele se levanta, todo mundo provavelmente estava deitado, e ele aponta para a mulher e ele fala, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus está, em outras palavras, dizendo o seguinte, o que levaria alguém, Simão, a ser tão generoso como essa mulher? O que levaria alguém a ser tão sacrificial como essa mulher? O que levaria alguém a se expor de uma maneira tão gritante, tão intensa, por outra pessoa, como essa mulher acabou de fazer? Derramar lágrimas nos pés de outra pessoa, secá-los com seus cabelos, derramar um perfume de milhares de reais nos pés de alguém, beijar os pés. Tudo isso é intenso, tudo isso é extravagante. E a pergunta que não quer calar para nós hoje, assim como não queria calar naquela cena, por que essa mulher estava demonstrando tanta gratidão como ela o fez? Por quê? E Simão, você mesmo já respondeu a essa pergunta. Alguém a quem muito foi perdoado vai amar muito. E é por isso, Simão, que essa mulher que enxerga que tem muitos pecados e que já foi perdoada de todos eles, está demonstrando um amor tão extravagante e ousado. Seus muitos pecados foram perdoados. Jesus, eu creio que a melhor interpretação dessa passagem é que Jesus já devia ter, de fato, tido um contato prévio com essa mulher. E que já, nesse contato prévio, deve ter perdoado a ela, ou deve ter falado coisas para ela que realmente mudaram a maneira dela de viver e de pensar. Talvez essa mulher fosse a mulher adúltera de João 8. Ou talvez fosse alguma outra mulher que ele curou, e há tantas que ele curou ao longo do seu ministério. A gente não sabe a origem dessa mulher, e nem a natureza da interação prévia, se houve alguma, de Jesus com essa mulher. O que a gente sabe é que essa mulher, ela foi redimida, ela foi limpa, ela foi salva de seus pecados. E por causa da gratidão que ela sente por essa salvação, ela vem disposta a amar muito. Simão, por que você está vendo tanto amor nessa mulher? Por que você está vendo alguém? Por que você está vendo tanto amor nessa mulher? Porque você está vendo uma mulher que sabe que foi perdoada de muito. Simão achava que Jesus não conhecia essa mulher, mas eu creio que Simão estava equivocado. Jesus não só a conhecia, como a tinha redimido, a tinha limpado de sua vergonha, tinha preenchido o vazio dessa mulher. E por causa disso, ela se esgueira atrás de Jesus para ungir, para abençoar, para adorar, para mostrar gratidão ao Salvador, que ela sabia não merecer como seu Salvador.
Simão não demonstra nenhuma gratidão específica por essa mulher, como um anfitrião, por Jesus, como um anfitrião devia ter feito por seus convidados. Na verdade, a omissão de Simão em limpar os pés de Jesus beirava a ofensa de um anfitrião. Mas o amor daquela mulher havia preenchido o vazio que Simão havia deixado. E aí Jesus ele continua, para que todo mundo soubesse algo que ele e a mulher provavelmente já sabiam. Ele fala, então Jesus disse a ela, isso? Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Você está livre, mulher, das coisas que te prendiam, que te amarravam. Você não precisa mais ter vergonha do julgamento dos outros, porque você foi aceita por Deus agora. Essa é certamente uma das histórias favoritas para mim no Evangelho. E a minha pergunta hoje, para você que se considera um cristão, é bem simples. O seu amor por Jesus mostra que você foi perdoado de muito? O seu amor por Jesus mostra que você foi perdoado de muito? Ou você considera quase um favor vir para a igreja? Ou se encontrar com os irmãos? Ou ler a sua Bíblia? Ou tirar tempo para orar? Sabe, seja sozinho, seja em comunidade, a gente deveria ir até a presença de Deus com amor, com gratidão, com desejo, com sacrifício em nossos corações. Lembrando que é um privilégio fazer parte dessa comunidade de discípulos de Jesus. Tanta gente gostaria de estar aqui hoje. Alguns de vocês que estão aqui assistindo, outros de vocês que estão nos acompanhando online, você gostaria de ser um cristão e você sente que você não consegue. Você sente que é difícil demais. Tantas pessoas gostariam de viver a vida que outros de nós, que nos tornamos cristãos, temos o privilégio de viver. Tanta gente gostaria de fazer parte de uma igreja de verdade, de ter relacionamentos de verdade com outras pessoas, de ter um propósito de verdade na vida. Mas sentem que não conseguem. Na hora de dar os passos, parece que falta caráter, parece que falta motivação. E eles não dão esses passos. Sentem que não tem forças para dar esse passo. Mas Deus ajudou a maioria de nós a estar aqui hoje e a fazer parte dessa comunidade, a carregar em nossos ombros, em nossa testa, o nome de cristão, o nome de discípulo de Jesus. Que privilégio! Que presente que isso é! Se há um lugar na vida onde vale a pena você se sacrificar, se há um lugar na vida onde vale a pena você dar todo o seu tempo, se há um lugar na vida onde vale a pena você dar seu dinheiro, dar sua energia, dar todo o seu coração, esse lugar precisa ser a igreja, precisa ser a comunidade de discípulos de Jesus. Porque a igreja é hoje a expressão mais tangível do próprio Jesus. É por isso que a igreja é chamada do corpo de Jesus. Se você ama a Jesus, então você ama o corpo de Jesus. Não existe cristianismo isolado. Não existe cristianismo. Eu estou vivendo minha vida, eu estou lendo minha Bíblia, eu estou adorando a Deus, mas eu não gosto de igreja. Isso é um paradoxo. Isso é uma contradição. Isso é algo impossível. Isso é algo de... Não dá para você amar a Jesus e não amar o corpo dele. É necessário os dois caminharem juntos. Ou seja, se você ama Cristo, você ama a igreja dele. Talvez você não ame essa igreja. Então vá achar uma outra igreja que você consiga amar. Mas você não pode ficar em um lugar onde você não ama a igreja de Jesus. E como cristão, você não apenas vem para a igreja. Você se sacrifica pela igreja. Você ama os irmãos com vontade. Você dá seu dinheiro com gratidão. Não é uma conta que você está pagando. Você doa o seu tempo com generosidade. Você desmarca compromissos seus para poder focalizar em outras coisas relacionadas à igreja. Você viabiliza o seu tempo para você não só fazer o que você decidiu fazer inflexivelmente com sua vida. Você abre espaço para a igreja caber dentro da sua vida. Você dá todo o seu coração
como um cristão. Isto é, se você sente que você foi perdoado de muitos pecados. Se você sente que você foi perdoado de muitos pecados, é isso que você faz. Agora, se você sente que você foi perdoado de um troco, de um dinheirinho que caiu, aí você acha o máximo, você está aqui presente todo domingo. E ai de quem tentar enfiar o dedo no resto da minha vida, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu tenho a minha vida, eu já estou aqui no domingo, o que mais você quer de mim? Eu já pago minha conta da oferta. Você quer que eu me sacrifique mais ainda para um irmão pobre? Por uma situação de calamidade que aconteceu? Eu não sei se todos estão sabendo, mas um irmão querido nosso dias atrás, no carnaval, teve sua casa destruída. Ele precisa de dinheiro para reconstruir a casa dele. Fala comigo, fala com o Jurandir, fala com alguém do diaconato do Jurandir. Se você não está sabendo, se você já sabe, mas ainda não ajudou, a gente precisa levantar dinheiro fora da oferta que cada um dá. Porque nosso irmão perdeu a casa dele. E agora a gente precisa ir em encontro a esse irmão e ajudá-lo para construir a casa dele de novo. Por que a gente anda junto? Não só aqui no domingo, mas nos outros dias da semana. Por que a gente lê a Bíblia? Por que a gente ora? Por que a gente evangeliza? Por que a gente estuda a Bíblia com os outros? Porque nós fomos perdoados de muita coisa. E por isso a gente dá. E não é um fardo dar. Quando você é perdoado de muito, você sabe que é um privilégio dar. Que você está sendo convidado a ser um privilegiado, por ainda, além de ser perdoado dos seus pecados, dá. E ter o privilégio de ser usado como cooperador de Deus na obra, no trabalho dele. Sabe um desejo, eu vou ser honesto aqui com vocês, eu não sei se eu devia dizer isso, mas sabe um desejo que eu tenho? Eu gostaria que as igrejas parassem de ter crente indo para elas. Eu gostaria que aqui da nossa igreja parassem de vir as pessoas que se acham cristãs, mas que não vivem dessa forma. Eu preferiria que todo mundo estivesse indo para o boteco, ou que todo mundo estivesse indo para o prostíbulo, ou que todo mundo estivesse indo a andar e sem moral no carnaval. Honestamente, eu me sinto frustrado, eu me sinto ferido pela religiosidade de alguns de nós aqui, e pelo mundo religioso ao nosso redor, que não vive, que se diz cristão, mas não vive como se tivesse sido perdoado de muito. É uma vergonha isso. É a maior vergonha da igreja no mundo atual. É nós sermos mornos. É nós não vivermos como se tivéssemos sido privilegiados por poder fazer o que Jesus nos chama a fazer. Desculpa se você está nos visitando, tá? Isso é um desabafo de um pastor frustrado. E também você sabe, se você estiver estudando a Bíblia, que daqui a pouco é isso que vai ser esperado de você também. Então calcula bem os seus estudos, para você realmente entrar a fundo nos seus pecados, para você não achar que você está fazendo um favor para Deus por ser batizado ou por andar como um cristão. É um favor que Deus está fazendo para você ao fazer isso por você. Para a gente concluir, talvez numa nota um pouquinho mais inspiradora do que essa, eu quero falar, sabe, se você se encontra nessa situação de ser um cristão morno, de achar que você está fazendo um favor a Deus, em vez de ter favores feitos a você, eu quero te dar 3 simples passos. Primeiro, confesse isso para Deus. Deus, eu não estou com vontade de ir para a igreja. Deus, eu nem aguento ouvir aquele cara mais gritar comigo nos domingos. Deus, eu não quero ficar ouvindo pessoas pedindo e me insistindo que eu doe meu tempo. Eu não estou com vontade nem de ler a Bíblia agora. Eu não quero mais ouvir você. Eu sinto que eu já li isso daqui tudo, que eu estou ouvindo mais do mesmo. Eu não gosto de fulano na igreja. Confesse. Fale o que está no seu coração. É a melhor coisa que você poderia fazer. Alguns aqui acham que o melhor que pode fazer é manter a casca da religião. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Fale o que está no seu coração, tenha conversas honestas, procure a pessoa que você não gosta, fale das suas críticas, abra o coração primeiro para Deus e depois fale com as pessoas envolvidas também. Então esse é o primeiro passo. Depois de confessar, peça a Deus um coração apaixonado por Ele de novo. Em algum momento você teve isso. Em algum momento você experimentou isso, certo? Senão você não tinha se tornado cristão. Pelo menos nessa igreja você não tinha se tornado cristão. Peça a Deus esse coração de novo. Deus, por favor, me ajude a ter meu primeiro amor.
Eu não quero ser um esquentador de banco. Me ajuda a ter o meu primeiro amor. Me ajuda a sentir a alegria de ajudar alguém a te conhecer de novo. Faz meses, faz anos que eu não ajudo alguém a ouvir da sua palavra, que eu não faço um discípulo. Peça ajuda a Deus por um coração apaixonado. E por fim, mesmo antes de seu coração mudar, comece a viver um estilo de vida cheio de amor. É assim mesmo. Mas isso não vai me fazer um hipócrita? Não vai fazer de você um hipócrita. Por quê? Porque o primeiro passo levou você a confessar. O hipócrita é aquele que faz de conta que está tudo certo. Então você confessa primeiro, mas aí depois você vive da forma como você gostaria que seu coração estivesse. É assim que a espiritualidade funciona. A gente pega os mandamentos de Deus e a gente começa a colocar eles em prática, mesmo antes da gente ser aquilo que a gente está desejando ser. Mesmo que você não sinta vontade de ler a Bíblia, leia a sua Bíblia. Mesmo que você não sinta vontade de vir aqui para a igreja, venha para a igreja. Se você não sente vontade de falar nada para Deus, vá estar com Deus. Já teve momentos em minha oração onde eu falei assim para Deus, Deus, eu não quero estar aqui. E é isso. E agora eu vou passar a próxima hora com o Senhor. Então, o que eu vou falar? E aí, a gente se resolveu ali naquele tempo. Porque começou com honestidade. A transformação espiritual vem à medida em que a gente pratica as disciplinas espirituais. Quais são elas? É ler a Bíblia, é orar, é meditar, é jejuar, é estar com outros cristãos, é confessar nossos pecados, é outro nome para os mandamentos de Deus. Mesmo que você não queira se doar para alguém, chame um amigo seu para estudar a Bíblia. Eu garanto para você que tem alguém em situação pior do que a sua. Chame alguém para estudar a Bíblia e comece a falar da palavra de Deus para essa pessoa, com ou sem vontade. Saia um dia para ajudar os pobres. Nesse fim de semana, a Adriana vai lá para o centro da cidade para dar kits de higiene para os moradores de rua. Entre em contato com ela, vá lá ajudar os pobres. Mesmo sem vontade, mesmo sentindo medo do que pode acontecer com você, vá lá ajudar os pobres. Viva um estilo de amor. Comece a amar as pessoas ao seu redor. Você pode voltar a ser uma pessoa grata. Você pode voltar a ser uma pessoa cheia de paixão, cheia de ânimo. Mas só há uma maneira de chegar lá. Da mesma forma que só há uma maneira de saber se você foi realmente perdoado de muito ou de pouco. Se você ama muito. E se você está aqui nos acompanhando e ainda não tomou a decisão de reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida, eu convido você a tomar essa decisão hoje. Talvez você ainda tenha um processo à frente de você, mas você pode tomar essa decisão hoje. Eu quero conhecer quem é esse homem de que eu ouço falar, mas que eu nunca conheci de verdade. Se você acha que tem que existir algo mais na sua vida, se você está cansado de faltar motivação para fazer as coisas que você acha importantes, se você está sobrecarregado com a vida, talvez o que esteja faltando na sua vida é gratidão. E para você ter gratidão, eu te garanto, se você vier conhecer Jesus, você vai achar um banquete de gratidão. Jesus vai ajudar você a encontrar as razões pelas quais eu e você podemos ter nossa casa, nosso coração, nossa mente cheios de gratidão. E a gente vai terminar aqui cantando uma canção. Isso é uma coisa que nós cristãos fazemos. É um mandamento na Bíblia para que cristãos cantem. Não só sozinhos, mas cantando juntos também. E a gente faz isso como comunidade para demonstrar nosso amor a Jesus. Mas a gente faz isso também para encorajar uns aos outros quando a gente está junto uns com os outros. Ou seja, quando a gente chegar aqui, eu sei que alguns chegam um pouco atrasados, né, estão distraídos, mas quando a gente estiver cantando juntos, é para a gente cantar de todo o nosso coração. É para a gente falar com a voz. Não importa se você é afinado ou desafinado. Os microfones estão só com os cantores aqui. Então, você não vai desanimar ninguém ao seu redor. Canta, medita no que está sendo cantado. Por isso que a gente tem músicas novas. Não dá para cantar só as músicas velhas, porque a gente fica anestesiado com a letra das músicas antigas. Sempre precisamos de músicas novas. E eu quero convidar todos nós aqui. Eu sei que pode parecer uma expressão pequena de tudo que eu falei, mas vamos começar de algum lugar. Vamos nos levantar agora. Eu queria chamar os cantores aqui para subirem. Eu vou fazer uma oração e vamos dar todo o nosso coração. Eu oro para que esse seja o começo do nosso arrependimento. Amém? Que esse seja o começo de nós sermos discípulos de Jesus que vão
saber que é um privilégio nos doar. Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado porque somos privilegiados de sermos seus filhos. Sabemos que não merecemos estar aqui. Sabemos que não merecemos ter o perdão de nossos pecados. Somos pessoas sujas, imorais, desonestas, avarentas, egoístas, orgulhosas, preguiçosas. E o Senhor tem nos aceitado como nós somos. E o Senhor ainda tem colocado sobre nós o privilégio de ser usado como cooperador do Senhor. Muito obrigado pelos irmãos que nos aguentam aqui nessa igreja, Pai. Eu te agradeço porque esses irmãos aqui têm me aguentado. Eu oro que cada um tenha essa convicção de que nós somos pessoas que precisam ser suportadas um pelos outros. E ajuda a gente a ter gratidão porque pessoas ainda estão dispostas a nos amar, a carregar nossas feridas conosco, a limpar nossas sujeiras conosco e participar de nossas vidas, que às vezes é tão bagunçada. E ainda assim nós temos uma comunidade de amor, porque o seu filho que fundou essa comunidade amou as pessoas dessa forma, amou essa pecadora, amou a mim, amou a cada um de nós que está ouvindo essa passagem. Nós te oramos ao Senhor muito, 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 muito agradecidos, Pai. O Senhor nos deu mais do que a gente jamais sonhava que o Senhor nos daria. E em teu nome nós te oramos. Amém.